Bom dia, meus queridos irmãos de Quixadá, confrades, confreiras, que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos estudar acerca de um discípulo lamentavelmente esquecido para a memória da maioria dos habitantes da terra, sobre Inácio de Antioquia, que nós vamos estudar, tá bom? Vamos começar alguns momentos, eu vou precisar buscar algumas pequenas leituras, mas prometo que não vai ser cansativo, tá bom? Pois bem, começa assim: o sol quente se refletia sobre as águas verdes, azuis do lago de Genezaré, denotando a presença do verão escaldante da Galileia. Cafarnaum, que é o local, a cidade que nós vamos começar a história do Inácio de Antioquia, era movimentado, entreposto de comércio às margens ao norte do lago, também conhecido como Mar da Galileia ou o Mar de Tiberíades, porque a gente ouve falar no Mar de Tiberíades, o Mar da Galileia, o Lago de Cafarnaum, a gente ouve falar, é o mesmo, né? Então, a cidade se encontrava muito cheia de gentes de todas as procedências, cada qual demandando seguir seus objetivos imediatos, sem preocupar-se com os circunstantes. No meio da multidão, como a vaguear sem rumo certo, desventurada mulher tropeçou numa das inúmeras tendas de comércio instaladas na praça central à beira do lago. Malaquias, o comerciante contrafeito, ao ver suas mercadorias espalhadas desordenadamente pelo solo empoeirado, exclamou colérico: "Safa-te daqui, infeliz! Que fizeste, ó desvalida mulher?" "Perdoai-me, Senhor", exclamou a pobre Sara. "Compadecei-vos de minha desventura." Olhos esgazeados, refletindo a extrema angústia do coração, continuou: "Sou pobre viúva em busca de trabalho honesto que me sustente a choupana humilde e um filhinho desventurado que a providência divina confiou-me aos braços." Malaquias, visivelmente contrariado, porque ela derrubou as coisas dele no chão, as vendas, né, do comércio dele, sensibilizou-se pela rogativa do perdão. Ela foi bastante humilde, ela pediu perdão e ele sensibilizou-se. Ele era acostumado com a rudeza das práticas comerciais e ele lutava heroicamente para sustentar a sua família. Ele tinha uma esposa, 5 filhos pequenos e uma irmã solteira que morava com ele. Então ele ofereceu o braço forte, levantou a mulher do chão, recompôs ao mesmo tempo as mercadorias e reparou com um certo desagrado as faces macilentas da jovem senhora, marcada, quiçá, pelos sofrimentos acerbos, endereçando-lhe a palavra: "Mas por Deus, que se passa contigo, desventurada mulher?" Sara estava ardendo em febre insidiosa, quase delirante, respondeu-lhe: "Senhor, por quem sois? Tende piedade de minha desventura e perdoai-me o atropelo inesperado de vossa tenda. Trago o coração ralado de angústia pela morte inesperada do meu esposo amado, consumido
por peste desconhecida, ainda muito jovem, sem recursos para sustentar-me, e o filhinho adorado busca a indicação de algum coração piedoso que me oriente. Sou prendada nos serviços domésticos e estimaria empregar-me honestamente para ganhar o pão de cada dia. Malaquias amoleceu as fibras mais íntimas do ser, não obstante a confusão momentânea que se apossara de seu pensamento. Pronto, daqui em diante eu vou continuar. Tá aí, o livro Inácio de Antioquia. Bastante volumoso e muito interessante a história dele. Pois bem, aí o Malaquias adentra, ela disse que estava com... Ele perguntou, você está com fome? Ela disse que estava. Ela acendeu com a cabeça. E ele entrou. Quando ele entra, ele pede à esposa para trazer alguma coisa de alimento. E ela preparou um refresco e uns pães. Quando ele chega, ela está desmaiada. Sara está desmaiada no chão. E Isabel, a esposa de Malaquias, Ruth é a irmã de Malaquias que mora com ele. Ele tem 5 filhinhos, como nós já falamos. Ela vem e elas duas levam a Sara, junto com Malaquias, levam a Sara e colocam no leito. Ela estava ardendo em febre. E elas colocam panos molhados na testa para aliviar e para ela retornar, né, que ela estava desmaiada. Quando ela retorna, ela conta a sua história para Ruth, que está à beira do seu leito, e diz que tem um filhinho que ficou viúva, conta a história para ela, e que está procurando emprego, porque as viúvas na época não eram amparadas pela lei, então as viúvas morriam de inanição, não tinha nada, o que o marido tivesse feito até então, elas usavam e acabavam, ficavam famintos. É tanto que a maioria das viúvas se tornavam empregadas domésticas, faziam serviços, se tornavam serviçais, né? E a Ruth se apiedou dela e gostou muito dela. Ela passou 3 dias com muita febre. Quando passou, que ela acordou de manhã, a Sara, ela viu todo mundo dormindo. Ora, depois de 3 dias, né? Aí se levantou, limpou a casa, arrumou tudo, deixou tudo. Aí preparou o café da manhã, o desjejum deles, né? E foi quando Ruth e Isabel acordaram, que viram. A Isabel ficou tão satisfeita com o trabalho da Sara que combinou com a Ruth, com a sua cunhada, falaram com Malaquias e ficaram com a Sara trabalhando para elas, que era isso que a Sara estava precisando e querendo, né? Então a Sara começou a trabalhar e ia no final do dia ter com seu filho quando ela podia. Ela sentia uma falta enorme da criança, ele era pequenininho. Aí a Ruth começou a se apiedar da situação da Sara, combinou com Malaquias, que era o seu irmão, o dono da casa, para eles construírem no fundo do quintal um lugarzinho para Sara com seu filhinho. Quando ela traz o seu filhinho, com muita alegria, ela fica muito feliz de ter um canto. O lugar que ela deixou o filhinho foi com uma hospedeira. Uma dona de uma hospedaria se ofereceu para ficar com ele enquanto ela arranjava trabalho, enquanto ela conseguia se sustentar. E quando ela estava com ele pequenininho, cuidando dele, a Ruth cuidava dos seus sobrinhos todos, das crianças. Ela se ofereceu para cuidar do Inácio. Inácio era filho de Sara e de Isaac. O Isaac, mal a criança nasceu, ele desencarnou, porque foi uma peste que naquela época não descobriram o que era, e ele partiu. Muito bem.
a Ruth se oferece, com o Inácio aos 3 anos de idade, ela se oferece para educá-lo, para ir orientando os ensinamentos, que naquela época eles estudavam, os meninos estudavam os ensinamentos o Evangelho é de Jesus, né? Os ensinamentos antigos deixados por Moisés. Eles eram judeus, né? Então, quando o tempo passa, Sara sonha com o Isaac, com seu esposo. O Isaac, ele não aceitava Jesus antes de desencarnar, não. Ele era da lei mosaica e acreditava. Então, o Isaac, no sonho, ele vem dizer para ela que Jesus era o Messias enviado por Deus e que ele e que Jesus disse para ele que ela, Sara, ia voltar logo para a pátria espiritual e que o Inácio ia servir em nome de Jesus. Ela acordou tão angustiada, achou muito estranha a possibilidade dela desencarnar. Ela era nova, dela desencarnar logo. Ela não gostou da ideia de deixar seu filho órfão e ela começou a procurar compreender. E ela tinha uma amiga que era cristã, que era a Ana, a serva de Lívia Lentulus, a mulher de Públio Lentulus. E a Ana era cristã e o seu tio Simeão era quem coordenava os trabalhos cristãos ali nas cercanias de Cafarnaum. Ele morava na Samaria, ele era samaritano. E lá em Samaria era Simeão quem pregava em nome de Jesus. Os cristãos se reuniam em torno de Simeão. Em Cafarnaum ele vinha uma vez ou outra para contribuir com o trabalho dos cristãos. E a Sara conversa com a Ruth e diz para Ruth, até então a Ruth não era cristã, e a Sara apresenta a Ana para Ruth, e a Ana diz que naquela tarde do dia seguinte Jesus viria. E a Sara estava muito angustiada com a situação dela. Só que a Ruth era bem mais acessível, ela era bem mais religiosa. E a Sara tinha preocupações porque o seu marido não acreditava em Jesus e por que ele agora vem. Pois bem, aí elas vão ter com o mestre. Quando elas chegam lá, Jesus passa por cima, o burburinho, as pessoas tudo aboletando umas às outras. Jesus passa por Simeão e diz para ele que eu vou precisar de você, Simeão, para fazer alguns trabalhos na nossa jornada. Aí o Simeão beija as vestes de Jesus agradecido. Vale ressaltar que o que eu falei antes, que o Simeão, ele passou a fazer o trabalho cristão a partir daí, viu? Ele não fazia antes, não, ele começou a fazer a partir daí. Aí, ele olha para Ruth e para Sara e ele diz que posteriormente ele vai precisar, o Inácio, não se preocupe que o Inácio o João vai cuidar dele. João, o evangelista, o discípulo bem amado, vai cuidar do Inácio. Aí a Sara já se acalmou mais, porque ele já arranjou um pai para o seu filho, né? Mas tudo bem, ela voltou para cá. Aí ele disse para ela que o que o Isaac falou para ela era verdade. Aí ela compreendeu que é porque ela estava perto de ir embora. Mas só isso. Aí Jesus passou, era muita gente que ele tinha que atender, mas ele falou isso, já deu para acalmá-la, né?
Uma coisa assim muito interessante, com o passar do tempo, a Sara chegou a hora, passou ela cuidava da casa, dos filhos, de todo mundo, e chegou a hora que ela sonhou novamente com Isaac. Ela ficou muito nervosa quando Isaac chegou. Ela disse assim: Isaac, você veio me ver? Ele disse: Sara, chegou a hora. E ela chorou muito. Quem acordou primeiro foi o Inácio. Ele era pequeno, ele chorou muito. E ela disse: o que é, meu filho? Disse: é o papai. Aí ele vai, se deita e dorme de novo, o Inácio. E ela vai e diz: Inácio, você veio me ver? Inácio não, desculpa. Isaac, você veio me ver? Ele disse: Sara, chegou a hora. Ela disse: como vai ficar o nosso filho? Ele disse: você lembra que Jesus falou que ele vai ser, e lembre-se que ele já era filho de Deus antes de ser nosso filho. E tem mais, Sara, o seu coração está muito fraco, ele está precisando, você está precisando partir, já não é mais a hora. E ela chora, aí a Ruth escuta, e quando a Ruth chega, ela já está nos seus momentos finais. A partir de então, a Ruth passa a cuidar do Inácio, com medo de se apegar ao Inácio, porque ela sabe que o Inácio vai ser adotado por João. Aí ela continua indo ver o mestre. Chegou o dia dela ir ver novamente, aí o mestre passou por ela e disse: cuide dele como seu filho. Na hora certa, João virá buscá-lo, mas cuide como seu filho. Aí pronto, ela passa a cuidar dele como filho, a amá-lo como filho. E ela se torna cristã, seguidora do mestre, e toda a família vai presa. Mas a família só vai presa depois que o Inácio é adotado. Quando o Inácio está com 8 anos de idade, João já ajeitou a casa lá com Maria de Nazaré. Lá ele conseguiu uma casinha, os cristãos conseguiram para ele morar nessa casinha. Era à beira da praia, em cima de uma montanha. Uma casinha singela que ainda hoje existe, que é chamada Casa da Mãe Santíssima. E quando ele já está lá com a Mãe Santíssima, ele se lembra que Jesus disse, e ele vem buscar o Inácio. Quando ele chega e ele pega o Inácio e leva, Ruth sofre bastante com essa separação. Mas logo depois, quando o Inácio já está entrando assim, e a Mãe Santíssima ensinava o Inácio a fazer os curativos nos enfermos, ele pequeno, nos enfermos. Ela ia ensinando os ensinamentos de Jesus. E uma coisa que eu pulei foi que o Inácio era pequeno, a Ruth o levou para ver Jesus. E Jesus o pegou no colo. Todo mundo se admirava, que ninguém nunca tinha visto Jesus com a criança no colo. E acariciou seus cabelinhos ondulados daquela criança. E foi quando ele falou com a Ruth, né? Aí ele vai e apresenta o Inácio para João. Ele disse: João, no momento certo você virá buscar para criar o Inácio como seu filho, porque ele vai trabalhar pela causa. Aí o João, quando estava com a Mãe Santíssima, que trouxe o Inácio ficava com ela, e João descia para a cidade e ia trabalhar. Era Éfeso, era a cidade de Éfeso, que Maria morava com João. E João passava às vezes semanas sem vir em casa. E Maria recebia as pessoas, curava os enfermos, falava em nome do mestre. Quando o Inácio está na adolescência,
entra na adolescência, o João começa a levar o Inácio consigo. O Inácio já estudava os ensinamentos de Jesus junto com a Mãe Santíssima e com o João. E agora ele colocou o Inácio para falar. Enquanto o Inácio falava em nome do Cristo, ele, João, curava os enfermos. E assim eles foram fazendo trabalhos. Chegando a Antioquia, Menahem era o cristão que cuidava dos trabalhos cristãos de Antioquia. Ao chegar lá, João, o evangelista, e Inácio viram que ele estava muito velhinho e disse que estava preocupado porque não tinha ninguém para dar prosseguimento ao trabalho com os cristãos. E João ficou lá com o Inácio durante algum tempo. Ele ficou muito feliz, o Menahem, e ele desencarna. E João deixa o Inácio trabalhando em Antioquia. O Inácio é chamado de Inácio de Antioquia por causa do seu trabalho. Ele trabalhou dos anos 60 ao ano 100. Na verdade, eu acho que foi 62. Porque um dos estudos é 60 e no outro é 62. E tem outro que é 64. Que ele trabalhou em Antioquia até o ano 100, né? Pois bem, ele trabalhou em várias igrejas, eles chamavam igrejas. Quem designou o nome de Igreja Católica, quem criou esse nome foi Inácio de Antioquia. E o Inácio, ele trabalhava e era preso, de vez em quando ele era preso, porque os cristãos eram muito perseguidos e eles perseguiam principalmente os que pregavam. Aí, quando ele era preso, ele fazia cartas. E as cartas que ele fazia, ele escreveu 7 cartas. Essas cartas enriqueceram muito a história, elas fazem parte das cartas de Paulo e as cartas de Inácio de Antioquia. Ele escreveu a primeira carta para Policarpo, que era seu amigo, e também, na história, o Inácio ficou como bispo de Antioquia, o segundo bispo. Policarpo era bispo de Esmirna. Então, eles eram muito amigos e o Inácio mandou cartas para Esmirna, mandou cartas para... São 7 lugares que ele mandou cartas. Que são lugares diferentes. Por isso é que o Geraldinho Lemos, ele está aqui, Esmirna, aos Efésios, aos Minhotas, aos Filadelfos, aos Magnésios, aos Romanos e aos Tralianos. Ele mandou cartas. Essas cartas estão na história. A irmã Aila, que é uma grande estudiosa, pós-doutora na Igreja Católica, ela estuda as cartas. Ela disse que teve cartas de Inácio que foram alteradas no ano 300. Então, isso fez com que caísse no descrédito. E quando ela viu esse livro de Inácio de Antioquia psicografado, ela começou a colocar dentro do estudo dela e a preencher as lacunas. Ela disse, bem interessante ela dizer, que passou a preencher as lacunas que faltavam para o seu estudo. Se torna bem interessante isso, né? Então, o Teóforos, que é o espírito que psicografa, ele é um dos personagens que foi evangelizado por Inácio. Por isso aqui se torna uma coisa interessante. Sim, na adolescência, quando o Inácio estava na adolescência, ele soube que Malaquias fora preso com toda a sua família e Ruth também. E ele disse para João que queria ir lá visitá-la. E eles foram. Quando chegaram lá, Ruth já tinha sido solta. E eles perderam tudo. Porque quando eles prendiam os cristãos, eles confiscavam seus bens. Então Malaquias foi começar tudo de novo. E Ruth, ao encontrar o Inácio,
Foi um encontro na praia, foi belíssimo o encontro deles. Eles choravam e riam. Ali era a mãezinha, e ele chamava ela de mãezinha. E eles se abraçaram e rolaram na areia da praia. Ele adolescente e ela muito saudosa, que foi o único filho que ela teve nessa vida, adotou, né? E eles conversaram muito, passaram a noite todinha conversando. Ela contando as experiências cristãs que ela estava tendo e ele contando o que ele passou. Então ela passou a ter curiosidade de conhecer a Mãe Santíssima e pediu para ir com o João e o Inácio para ficar com a Mãe Santíssima. E ela foi, eles levaram-na. E quando levaram, a Ruth ficou até a Mãe Santíssima desencarnou e ela ficou tomando conta do trabalho da Mãe Santíssima até chegar ao último momento. E ele, o Inácio e o João, pregando no meio do mundo, trabalhando em nome do Cristo. E ela recebendo os enfermos, os andarilhos que passavam, que já sabiam que ali era a casa da Mãe Santíssima, porque foi consagrada a casa da Mãe Santíssima a partir de uma vez que chegou um mendigo todo cheio, coberto de lepra, e a Mãe Santíssima cuidou dele e curou. Quando foi na hora dele sair, ele beijou as mãos dela e disse: "Tu és a Mãe Santíssima." A partir daquele dia foi conhecida a casa da Mãe Santíssima. Pois bem, a Ruth, no seu final, ela fica leprosa, fica toda coberta de chagas. E foram avisar para o Inácio que ela estava muito doente. E ela vem. Quando ele vem, que ele a vê, ele corre para abraçá-la. Ela disse: "Não, meu filho, eu não quero que você pegue essa doença. Eu estou..." Aí ele disse: "Mas você está muito enfermo." "Mas eu estou porque eu precisava me purificar das minhas enfermidades pregressas do passado. Então eu precisava passar por isso." Muito bem, aí a despedida, ela desencarna. E o João vem e ficam outras pessoas vão ficando e dando prosseguimento ao trabalho da Mãe Santíssima. O Inácio continua a vida dele e quando ele chega na velhice, porque de vez em quando ele é preso, de vez em quando ele escreve, e ainda tem mais, quando ele chegava nas prisões, ele pregava para os centuriões, ele pregava para todos que estavam dentro da prisão, ele pregava e as pessoas se convertiam ao cristianismo, alguns e outros não, isso é lógico, né? Ele sempre elevava os seus pensamentos em agradecimento a Jesus. O Inácio, ele orava muito e ele sempre pedia para ele servir em nome do Mestre. Quando ele chega na velhice, aos 90 anos, que ele desencarna aos 90 anos, ele é preso pelos romanos, pelos centuriões e Roma. Trajano, que é o ex-governador, pede a cabeça de Inácio. E eles pedem, o prefeito pretoriano, ele manda pegar todos os cabeças, os cristãos que pregam. E lá na prisão, quando o Inácio chega em Roma, os guardas, isso ficou na história, interessante que em todos os pontos que eu leio, todas as histórias tem essa parte, eu acho muito interessante. Ele diz assim, ele está rindo, ele entra na cidade, ri, ele fica assim maravilhado. E o centurião diz assim: "Desde cedo, está ficando doido, está ficando idiota, você vai morrer e está alegre?" Ele diz: "Olha, se para os pagãos o Pai do céu mostra uma beleza dessa, o lago de Tiberíades, o lago de Cafarnaum, o mar de Tiberíades é a mesma coisa, cor de prata, as nuvens debruadas em ouro, é uma beleza ímpar. Faça o cálculo." Aí ele diz assim: "Faça o cálculo para nós que queremos seguir o Filho de Deus,
O que ele não prepara para nós? Ele dizia para o centurião derrubou ele e o prendeu. E quando o centurião o prendeu, o centurião, lá nos calabouços, ele pregou e reuniu-se, encontrou muitos cristãos, muitos, e ele pregava. Isso para o outro dia eles serem sacrificados. Era a festa da Saturnália e eles fizeram aquilo ali com um presente para os pretorianos, né? E o que foi que ele fez? Ele pegou e mandou matar 180 mulheres e crianças com lanças, 120 homens, varãos, todos eles eram cristãos, que eram os que pregavam. E o Inácio, quando foi, aí eles mandaram ser comidos pelas feras que estavam famintas. Passaram 6 dias famintas e na hora botaram carne fresca, com muito sangue, para eles sentirem o cheiro e aí eles se alimentaram. As feras se alimentaram de todos os centuriões, de todos os varões, mas o Inácio ficou. Aí o Inácio viu e ele elevou os olhos ao Pai de infinita bondade, pediu que ele por favor, eu quero ser sacrificado, eu quero seguir em nome de Jesus. E veio uma fera e só deu um choque nele. Aí ele desfalece, mas a turba gritava que queria que estraçalhasse o Inácio. Não ficaram felizes por ele morrer assim, inteiro. Então, o prefeito dos pretorianos teve uma ideia, mandou tirar o coração do Inácio. E o centurião foi lá, tirou o coração dele, mostrou para a multidão, e quando ele mostrou, o coração começou a se iluminar. E do oco de onde ficara o local do coração, irradiava uma luz que todas as pessoas ficaram observando. Então aí a gente vê, essa foi a vida de Inácio de Antioquia. E ele é recebido pelos benfeitores, pelos anjos, e ele diz assim, fica em prece, ele diz, meu Deus, será que eu fiz tudo o que eu deveria fazer pelo Cristo? E ele está em prece, aí vem Maria, com uma luz azul brilhante. Eles dizem que a Mãe Santíssima vem azulinha, e quando ela chega, ela diz, eu vim porque Jesus, quando ele estava elevando as preces dele, ela diz assim, sob as lágrimas que vertiam dos olhos por ele, reconheceu o Espírito de Maria de Nazaré, chegando junto a Inácio, falava-lhe ao ouvido. Aí ela falou a ele que veio e que Jesus, porque ele disse que queria ser útil, queria servir. Aí Jesus já manda convidá-lo, através da Mãe Santíssima, ela o leva para as catacumbas e ele vai se encontrar com Paulo de Tarso e com Simão Pedro. Os três vão inspirar os cristãos para trabalharem e falarem em nome do Cristo. Essa é a nossa fala sobre Inácio de Loyola. E no século XII e XIII, ele foi Bernardo de Quintavelle, acompanhando Francisco de Assis, que nós sabemos que Francisco de Assis veio, quando veio, eram 21 espíritos iluminados que vieram nessa leva para dar uma melhorada no planeta, e o Bernardo de Quintavelle era o Inácio de Antioquia, que veio acompanhá-lo. E no século XIX ele foi Adolfo, bispo de Argel. Ele retornou e trabalhou. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe.